R$5,12, 0,16 de queda. E quem ajusta para cima agora é a curva de juro a termo. Janeiro 27 até o janeiro 37, que é o vértice mais longo da curva, vai operando em alta. 27 ali na máxima do pregão aí da abertura, 0,11% de alta, 13,88, mas ainda abaixo dos 14% sugeridos na projeção do Boletim Focus para a taxa Selic para o final do ano. Esse é um quadro de pré-abertura, criptomoedas mistas, o Bitcoin sobe, a Solana e o Ethereum operam com queda e o ouro abre com pequena baixa de 0,17%. Eu vou chamar para participar conosco, presencialmente aqui, nos dá sempre a honra, a alegria de estar aqui, a Fernanda Manzano, economista. Fernanda, bom dia para você, muito obrigado pela gentileza, a participação aqui conosco. Olá, Chico, bom dia a todos que estão aqui acompanhando e também interagindo aqui conosco nessa quarta-feira tão importante para os mercados. Pois é, Fernanda, importante, já falamos aqui, conversamos com o Rogério Beneventes, tem decisão do Fed, a segunda capitaneada aí por Kevin Walsh. Ele vai trazer aí uma leitura mais enxuta em relação às decisões ou à possível decisão, claro, hoje, seu discurso, sua participação, o relatório também, o chamado statement da instituição e, claro, a expectativa até pelas agências americanas, agências internacionais, analistas de mercado, pressupondo aí, projetando alguns votos dissidentes. E também, muito importante, o chamado dot plot, que é o gráfico de pontos que acompanha sempre as decisões lá do Banco Central dos Estados Unidos. Tudo isso formando o preço, as bolsas americanas vão oscilando também ao sabor, não só das expectativas como o Fed hoje, Fernanda, mas com o recrudescimento aí dos ataques lá no Oriente Médio, o petróleo sobe 4%, ou mais de 4%, isso tudo formando preço exatamente no dia lá da decisão do Fed. Chico, realmente a gente vê o mercado aí em tom de cautela nessa quarta-feira. Hoje é um dia especial para a decisão de juros dos Estados Unidos, porque já muitos falam que pode até aumentar os juros. Majoritariamente acredito em manutenção hoje ainda, entretanto é exatamente isso, pode ter alguns votos que inclusive podem trazer aí já uma alta, que eles votariam já numa alta de juros falando de Banco Central americano. Então é importante a gente acompanhar principalmente o tom, hoje olhando para as expectativas futuras de juros nos Estados Unidos, quando a gente olha para as próximas decisões, já tem probabilidade aí significativa quando a gente olha para a decisão de setembro, ou seja, já acredita-se em uma alta de juros pelo Banco Central americano. E isso, sem dúvida, tem impactado já mercados, assim como também o dólar. A gente vê já um dólar mais forte, falando aí de curto prazo, e isso está relacionado a essa expectativa de alta de juros, Chico. Pois é, então, aí todo esse retrospecto, porque nós tivemos lá nos Estados Unidos números melhores do mercado de trabalho, números melhores da inflação americana, tanto o CPI quanto o PPI, embora nós tenhamos tido outros números que trouxeram lá resiliência da economia dos Estados Unidos. E nessa quinta-feira agora, amanhã, nós teremos o PIB americano, a estimativa, e lógico também o PCE, que é uma medida importante utilizada pelo Fed, que traz os gastos com consumo e a renda pessoal, que acaba trazendo um contexto maior, mais importante aí em relação a todo esse movimento observado do PCE, nesse momento em que as bolsas estão repercutindo também, não só a movimentação do preço do petróleo, as possíveis movimentações de juros, mas, Fernanda, também os resultados das empresas de inteligência artificial e tecnologia. Já tivemos aí a semana passada a Alphabet e a Meta trazendo seus números. Hoje é dia da Microsoft e também da Meta, portanto, números importantes aí que vão trazer um norte para o mercado americano e, evidentemente, para os mercados internacionais. Exato, Chico. Então, são dois pontos hoje que o investidor ele precisa acompanhar de perto. Primeiro são os conflitos no Oriente Médio. Então, realmente, a gente vê uma trégua, mas de repente volta, e a gente vê essa oscilação falando de preço do barril do petróleo. Então, na semana passada, passa de $90 o barril, de repente volta para casa ali perto dos $80. Então, o que acontece? O Banco Central ele não consegue agir esperando uma trégua de inflação. Tá? Essa volatilidade ainda pode pressionar, falando de inflação, e não somente a inflação dos Estados Unidos, mas a inflação global.
Ou seja, é uma decisão difícil aí do Banco Central, ainda que a gente observe dados melhores nos Estados Unidos, tanto de inflação, quanto também aí falando de mercado de trabalho, que são as metas do Banco Central americano. Mas o que também chama atenção, que é o segundo ponto, é justamente o resultado das Big Techs, né? A gente sabe hoje que as principais bolsas do mundo, falando de Estados Unidos, as duas maiores bolsas, majoritariamente o índice delas são compostos aí falando de tecnologia. E o que eu acredito que hoje o mercado ele vai precificar vai ser aí o capex dessas empresas, ou seja, será que realmente essa tese de investimento nas empresas, ela realmente traz resultado? Isso realmente é consistente, é sustentável? Então, penso que o mercado vai olhar isso de perto. Ou seja, então, se a gente observar aí uma expectativa de alta de juros nos Estados Unidos e resultados que podem deteriorar, aí, falando de expectativas, a gente pode ver sim aí uma correção, falando de bolsas americanas, aí pelo menos no curto prazo. Então, eu acredito que os mercados já começam a precificar isso, essa cautela, ninguém quer pagar para ver nesse momento, Chico. Pois é, vamos aguardar. Um dia importantíssimo a decisão do Fed, Kevin Warsh capitaneando aí pela segunda vez a reunião. Ele adotou uma mudança um pouquinho mais, vamos assim dizer, radical em relação ao antigo presidente Jerome Powell, com um discurso, movimentações mais enxutas, leitura mais enxuta, não dar pistas em relação a possíveis movimentações futuras de juros, o gráfico de pontos, o dot plot, enfim, tudo isso contextualizado aí ao longo do dia, ao longo das expectativas da decisão, portanto, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, 14 horas, horário de Washington, depois tem a entrevista coletiva de Kevin Warsh, 15 horas 30 minutos, horário aqui de Brasília. Eu queria falar um pouquinho também, Fernanda, sobre juros. Nós tivemos aí 2 dados muito importantes recentemente divulgados aqui pelo IBGE. O IPCA cheio, 0,16 mega benigno, e agora o IPCA 15 mega benigno também, 0,06 abaixo dos números anteriores e também abaixo do consenso. E isso trouxe uma leitura muito positiva para a nossa curva de juros e expectativas maiores também para a decisão do nosso Copom, do nosso comitê, a semana que vem. Deixa eu só atualizá-los em relação às taxas de juros. Vocês viram que as taxas estão subindo aqui. Eu falei que a curva de juros a termo está abrindo, está subindo, está inclinando. O que está acontecendo com os juros lá nos Estados Unidos, nesse momento, os rendimentos dos títulos americanos? Ontem, a nossa curva de juros caiu, os DI subiram, os juros caíram. E a curva de juros lá também caiu, desinclinou. Os juros de 2, 10 e 30 anos caíram com respectiva alta do preço dos treasuries. 4,28 o de 2 anos, 4,60 o de 10 e 5,09 o de 30 foi o fechamento de ontem. E hoje eles sobem também, dando munição para os nossos juros ajustarem a curva aí nessa abertura. Vamos lá, o de 2 anos está 4,31, 4,32, o de 10 anos 4,62 e o de 30 anos, o T-Bond de 30, a 5,10, 5,11. Alta nos rendimentos de 2, 10 e 30 anos. Fernanda, juros subindo um pouquinho hoje lá, subindo um pouquinho aqui, mas como é que você viu aí esses 2 IPCAs, o cheio e o 15, e a possibilidade do Copom aí a semana que vem? Chico, os 2 dados falando de inflação realmente mostram que a inflação ela está equilibrada, ela está mais favorável para que o Banco Central brasileiro continue com o ciclo de corte de juros. Então, realmente, eu acredito que venha assim, mais um corte de juros. Entretanto, por que o Banco Central ele não pode acelerar esse corte de juros? Ou seja, nós esperamos 0,25 de corte, mas por que não poderia ser 0,50? Acredito que seja muito influenciado hoje, Chico, pelo fiscal. Então, realmente, o cenário fiscal no Brasil não é um cenário tão favorável para que o Banco Central continue aí o ciclo de corte de juros ou numa magnitude maior. Mas, trazendo aí, então, para os dados do IPCA, realmente a gente vê de forma qualitativa 2 informações importantes. Primeiro foram os núcleos do IPCA. Então, os núcleos a gente exclui aqueles itens mais voláteis, como, por exemplo, a energia, assim como também a alimentação, e a gente vê dados melhores. Então, realmente, aí hoje, mais próximo de 4%, ou seja, tem uma desaceleração desses núcleos, o que é importante, porque o núcleo, Chico, ele traz a tendência inflacionária, a força inflacionária do Brasil. Então, se a gente vê desacelerando, a gente tira essas preocupações
de força inflacionária falando de curto prazo. E o segundo dado que veio muito mais positivo foi a difusão. Então, a gente vê a difusão passando aí em torno de 60%. Índice de difusão. Isso, o índice de difusão. Ele passa de 60% para 48% mais ou menos. Ou seja, o que isso significa? Que a inflação, ela está mais, enfim, ela está menos concentrada, né, entre os itens. Então, isso é importante porque a gente vê que a inflação geral, realmente, ela está perdendo força. Então, a gente vê aí em poucos itens. Na verdade, quando ele diminui a difusão, é que a inflação está mais concentrada. Tá? Então, isso é bom, é um dado bastante positivo. E também, claro, influenciou muito para esse dado de 0,06%, falando de IPCA 15, combustíveis e também alimentação. Foram dois grupos que vieram com deflação, aí falando então de julho, né, entre junho e julho. E isso é importante porque esses dois grupos, eles correspondem a praticamente 50% da inflação brasileira. Então, realmente é um dado que permite que o Banco Central continue cortando juros, mas, de novo, falando de economia doméstica, nós temos aí a questão dos gastos públicos, né, que a gente não vê uma melhora nisso, exatamente, e também Estados Unidos. Por quê, Chico? Se lá começa uma tendência de alta de juros, isso pressiona o dólar, e o dólar mais forte, isso também pressiona a nossa inflação. Perfeito. Então, deixa eu dar uma repassada rápida para vocês nas expectativas aí, ou pelo menos nos relatórios corporativos, agenda corporativa de balanços. Aqui no Brasil, Santander, antes da abertura, já divulgou seus números, nós iremos atualizá-los. Banco Santander Brasil. Na Europa, de manhã, foram divulgados os números do Deutsche Bank, da Telefônica, Intesa São Paulo e também da Airbus. Números importantes que foram disponibilizados no mercado europeu. Nos Estados Unidos, Procter & Gamble, daqui a pouquinho, antes da abertura. E após o fechamento, então, como nós falamos aqui, a Meta, Microsoft e a Qualcomm, importantíssimas empresas, sendo que, claro, a Meta e a Microsoft fazem parte das 7 magníficas. E aqui no Brasil, um único balanço, pelo menos do final do pregão, depois do fechamento, a Motiva. Portanto, esses são os relatórios aí em relação o movimento, a agenda macroeconômica, agenda de balanços aí para vocês, então, acompanharem ao longo do dia, ao longo da sessão. Uma informação importante, falando de empresas de tecnologia e inteligência artificial, tecnologia, semicondutores, chips, que são os componentes do momento. O índice da Coreia do Sul, o índice KOSPI, chegou a cair mais de 8% durante a sessão asiática e acabou fechando com 5,98%, quase 6% de queda, depois de ter caído 10,8%, quase 11% na sessão de ontem. SK Heineken, que divulgou seus números, divulgou seu balanço, despencou, caiu 9,6%. E a Samsung, outra importantíssima empresa negociada lá na Bolsa da Coreia, no KOSPI, caiu 5,2%. Então, um movimento complicado para essas empresas nesse momento. A Bolsa da Coreia extremamente volátil, ela fechou a 5.663 pontos, bateu 5.262 pontos no low da sessão, nas mínimas da sessão. A Tóquio também caiu 1,49% e em Taiwan o TAIEX também caiu 3,76%, uma queda bastante forte também da Bolsa de Taiwan, e destaque lá também pressionando, ou foi pressionado pela TSMC, 3,5% de queda, a maior fabricante mundial de semicondutores por contrato. E hoje com esses balanços, Fernanda, quanta expectativa? Pois é, Chico, e isso tudo que tem acontecido chama atenção, obviamente, aí o cenário falando de Bolsa da Coreia do Sul, porque isso linka com a tese da inteligência artificial. E o que me lembra tudo isso, falando aí de um contexto econômico, de agenda aí também geopolítica? É importante porque hoje o Brasil ele está numa situação diplomática com os Estados Unidos sensível, né? A gente vê aí a questão do tarifaço. Aliás, importante ponto que você está abordando, as tarifas, aí mais 12,5% que vieram aí recentemente, agregando-se às tarifas que já tinham sido colocadas pelos Estados Unidos. Exato, Chico. E a gente não vê uma trégua falando de governo brasileiro que poderá negociar, pelo menos até as eleições. Então, nesse contexto, realmente o governo ele tem apostado na China, falando aí de segunda maior economia do mundo. E a China tem sim investido aí na tese de inteligência artificial. O grande ponto, falando comercialmente,
é que a China ela tem desacelerado, a gente tem visto dados de desaceleração falando de consumo interno, consumo doméstico. Então, isso realmente, todo esse contexto, né, por mais que a gente traga aí Coreia do Sul, inteligência artificial, falando das grandes economias, afeta o Brasil também. Então, a gente já vê aí os dados do IBCBR de abril, divulgado pelo Banco Central, praticamente a economia de lado, não cresce. Então, a gente espera um segundo trimestre que pode, inclusive, trazer aí uma desaceleração da economia brasileira. Então, realmente, é uma questão sensível agora, até as eleições, pode mexer sim, Chico, falando principalmente de câmbio e das expectativas aí de juros, que provavelmente aí a gente ainda deve ver esses juros a 14%, muito próximo disso até o fim do ano. E mais uma perguntinha para você, lógico, a pergunta não é fácil. 163,7, 163,8 unidades de ien por dólar. O iene vai trabalhando nas mínimas dos últimos 40 anos. Amanhã à noite, de quinta para sexta, tem decisão de juro, política monetária do Banco do Japão. Os juros dos títulos japoneses, 10 e 30 anos, os mais curtos de 2 e 5 anos, estão subindo, chamados JGBs, que são os títulos soberanos do Japão. Alta dos juros lá, iene caindo barbaridade, o dólar em alta, a inflação pode aumentar no Japão. O Japão já subiu seu juro para 1%, ele trabalhou anos e anos com juro negativo de 0,1%, e mais expectativas. Como é que você vê, por favor, Fernanda, possíveis movimentações que venham lá de Tóquio, no Japão? Chico, a gente já observa aí um aumento de juros, falando de Banco Central do Japão. Isso, a expectativa é de fortalecer o ien, sem dúvida. E agora a gente tem que ver também o Banco Central americano. A tendência, sim, é um dólar mais fraco, tá? E o Japão tenta, sim, aí trazer essa moeda que fique mais forte através aí do aumento de juros. Então, penso que o Banco Central do Japão deve continuar aumentando juros, deve continuar com esse ciclo, sim, de aperto monetário, justamente para trazer também mais investimento aí e fortalecer a moeda deles em comparação ao dólar. Então, Chico, olhando o Japão, Estados Unidos, por exemplo, que são economias fortes, me parece que a tese tem saído um pouco aí do investimento nessas grandes economias. Claro, elas vão continuar aí soberanas, mas também aí a gente vê possibilidades falando de economias emergentes, assim como o Brasil. Muitos falam também aí aqui da Bolsa Brasileira. Então, realmente, a gente vê um cenário um pouco mais sensível, né? Bancos centrais aí aumentando juros, falando de grandes economias, e isso, obviamente, pode trazer, inclusive, aí uma desaceleração maior, falando de PIB. E o impacto importante que pode acontecer caso o Japão venha aumentar os juros é a diminuição do spread, o diferencial do carry trade. O Japão tem sido um grande movimento, lá tem sido apontado pelos analistas, participantes, agentes de mercado como um ponto importante de captação para aplicação no carry trade, que é o carrego, que é a aplicação de um dinheiro mais barato, com juros mais baixos, para países que têm um juro mais alto, trazendo aí um diferencial bastante amplo para os investidores. E isso, claro, evidentemente, poderia prejudicar o fluxo, principalmente para alguns países emergentes. Para terminar sua participação, sempre muito oportuna e brilhante aqui conosco, Fernanda, pesquisa Atlas Bloomberg. O presidente atual, Lula, 49,2% das intenções de voto e para a presidência da República, contra 42,9% do senador Flávio Bolsonaro. Tivemos as convenções aí, algumas convenções desse final de semana. Como é que você está vendo esse cenário das pesquisas e essa arrancada aí, essa reta final? Chico, realmente ainda o mercado segue sim precificando aí uma reeleição, mas a gente tem visto, falando da direita, falando do Flávio Bolsonaro, um tom aí de corte de gastos. Então ele tem colocado a pauta dele muito nessa seara, falando aí de contas públicas. Realmente o mercado vai seguir precificando aí a força do atual presidente, né? Então, essa reeleição, o que acontece? Quando a gente olha aí para os juros futuros, principalmente os juros de curto prazo, a gente ainda vê aí próximo de 14%. Então, tem ainda muito, né, não tem muito tempo, são 3 meses agora, contando até lá. Me chama a atenção também sobre a questão do tarifaço. Muitos perguntam, isso influenciou aí, pode influenciar nessa corrida eleitoral? Acredito que não.
Tá? Eu acredito que isso vai influenciar na economia, mas ainda no médio prazo, investimento estrangeiro, dentre outros. Então, o ponto agora é mais aí uma desaceleração econômica que a população pode sentir sim, mas, de forma geral, o mercado segue precificando sim, Chico, por enquanto aí falando do outro lado, que vai trazer sobre as questões aí dos gastos públicos, de uma austeridade maior aí falando de contas públicas. Fernanda, obrigado pela gentileza da participação na sua despedida, o seu bom dia, o seu contato. Mais uma vez, obrigado. Chico, mais uma vez, obrigada. E quem quiser me acompanhar, estou no Instagram, Fernanda Mansano _, no YouTube também, sempre coloco ali os nossos vídeos, Fernanda Mansano Economista. Obrigado, Chico, e até a próxima. Muito obrigado. Vamos dar uma passada rápida aqui. Dow Jones ontem subiu 1,03%, o S&P subiu 0,21%, o Nasdaq caiu 0,22% e